Você está vivendo no presente? Ou será que você está presa em algum lugar do passado? Parece bobagem te perguntar se você vive no presente. Afinal de contas, se você está aqui agora, é óbvio que você está no momento presente. Você não está vivendo em nenhum outro momento. Aliás, o agora é o único momento que de verdade existe. Mas e quantas vezes no seu dia você se pega pensando em coisas que você já viveu? Nostálgica, algumas vezes melancólica, pensando no passado, pensando em relacionamentos, pensando em oportunidades, naquele trabalho que hoje parecia ser bem melhor do que na época. Quantas vezes você se pega durante o seu dia mesmo, só olhando para o que já foi? Dentro da perspectiva da psicologia analítica e da própria física quântica, da espiritualidade, ou seja, tudo aquilo que nos ensina como a vida é de verdade, ficar olhando para o passado é uma armadilha muito perigosa. Porque sempre que eu estou olhando para trás, obviamente eu não estou prestando atenção no caminho que está à minha frente. Uma analogia muito simples, simbólica, mas poderosa é você dirigindo um carro, andando numa bicicleta ou até mesmo caminhando a pé. Imagina que se, enquanto você caminha, dirige, na direção de qualquer que seja o seu objetivo, você passa a maior parte do tempo olhando para trás, seja pelo retrovisor, seja você virando a sua cabeça, no lugar de ficar olhando para frente. Quantos obstáculos você não vai enxergar e vai se machucar para perceber que ele está ali? Quantas vezes você vai perder oportunidades porque, enquanto você está distraída com o que está atrás, você não está vendo o que está ali despontando à sua frente? Na vida, isso acontece com mais frequência do que você imagina. E se você já está se conectando com isso, fica aqui, porque nesse vídeo, junto com a sabedoria do tarô, eu vou ajudar você a entender como é que você pode começar o seu caminho de seguir em frente, olhando para frente, usando o seu passado como aprendizado e não mais como um lugar de distração, onde sua energia está sendo sugada e você nem percebe. Olá, navegante! Meu nome é Carla Francischini, eu sou terapeuta integrativa e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre esses nossos momentos que para muitos de nós são muito maiores do que os momentos de presença, esses momentos onde a gente está no passado, pensando em como poderia ter sido ou mesmo como foi. Sabe aquela frasezinha, eu era feliz e não sabia? Será que você já não prestou atenção, já não parou para refletir? Que se você consegue reconhecer hoje, nesse momento do agora, que você era feliz e não sabia, já é um indicador poderoso de que você não estava vivendo no presente, no agora, enquanto a situação estava se desenrolando? Quer dizer, então você não estava tão presente no relacionamento, você não estava tão presente naquele trabalho que você estava ali fazendo o seu servir. Se precisou passar o tempo para você entender que era bom, então você não estava tão presente assim. Vamos mudar esse quadro? Tarô na mão, um mago. Já começo feliz, já começo entendendo que a nossa leitura vai ser muito boa, muito proveitosa. Um rei de ouros, um 10 de copas. Eu tô rindo, né, porque um 10 de ouros, o 8 de paus, perdão, 9 de paus, 5 de paus, 3 de ouros e no fundo, os enamorados. Eu comecei a rir porque eu amo o tarô, insisto muito em trabalhar com ele, porque é impressionante como todas as vezes que a gente tem um tema, o tarô responde com muita exatidão. Quando o tarô começa me mostrando o mago nessa jornada,
Ele já está nos despertando para a verdade de que você já sabe o que tem que fazer. Você entende que você tem que olhar para o futuro, que você tem que focar no que você está buscando, que olhar para trás não vai te ajudar em nada. Mas você ainda insiste. Aqui a gente vai olhar para a sombra desse arquétipo, que é o rei de ouros. A sombra, no sentido psicológico, é tudo aquilo que nos reprime, que na verdade que reprimimos e que então traz bloqueios, traz dificuldades. Quando o rei de ouros está usando dessa sombra psicológica, ele conquistou, perceba, né? Ele está aqui sentadão, na super cadeira dele, tá aqui com ouro na mão, né? Só que no lugar dele, e aliás é muito simbólico, não sei se você vai conseguir ver, mas ele tá com os olhinhos meio fechados, porque no lugar de ele olhar o que, que eu faço agora, bom, agora eu cheguei aqui no topo dessa montanha, o que, que eu vou fazer depois? Ele fica olhando para tudo que ele já conquistou, mas não com aquele olhar gostoso de nossa, gratidão, eu conquistei, eu consegui, aquele olhar que nos faz acreditar que se eu conseguir vir até aqui, então eu consigo ir um pouco mais, eu vou mais longe, eu vou conseguir outras coisas melhores ainda do que aquelas que eu imaginei. Mas aquele olhar de, nossa, olha só, tô eu aqui. Eu passei por tudo isso, eu vivi tudo, nossa, como eu sofri, e aí sofre tudo de novo. Nossa, como foi difícil, e aí as emoções afloram. E aqui tem uma dica muito importante. A nossa mente, ela não entende o que é passado, presente, o que é uma projeção de futuro. Ela não entende se o que você está experimentando naquele momento é um livro que você está lendo, um artigo, um filme, uma série, se você está ouvindo uma música, a história de alguém ou se é a sua história sendo experimentada. Tanto é verdade que você se emociona com filmes que você assiste, você fica com medo nos filmes de terror, você fica ansiosa ou aflita nos suspenses, você tem compaixão, empatia por todos os personagens num drama, você se apaixona junto com a protagonista num romance, porque a sua mente não sabe identificar com clareza se aquilo que você está enxergando, seja com seus olhos ou com a sua tela mental, quando você viaja nas suas ideias ou viaja para o passado, se aquilo é real, vamos chamar assim, ou se você está vivendo aquilo ou se é inventado. Então, a carta do 9 de Copas apareceu aqui como algo que já deveria ter sido resolvido, mas você ainda carrega em si no seu campo energético. O que é isso? Então, eu tenho coisas que eu vivi lá atrás, e ainda que elas sejam boas, se você olha para as coisas boas da sua vida com esse olhar do eu era feliz e não sabia, tem que piscar, gritar dentro de você, e principalmente aqui na sua cacholinha, um alerta de que, poxa, peraí, eu não estou sabendo experimentar direito as coisas aqui. Eu não estou conseguindo viver direito tudo aquilo que eu estou escolhendo para mim. Porque sim, você vai ter um monte de memórias boas. Mas quando você olha para elas com dor, tô falando de dor, eu não tô falando de, nossa, que delícia, eu tô me lembrando aqui daquela viagem que eu fiz, caramba, eu conheci tantos lugares lindos. Não, eu tô falando de, nossa, eu era feliz e não sabia. E aí toda a dor, toda a mágoa de ter sido feliz, ter conquistado algo e por qualquer que seja a razão agora você não tem mais, é essa emoção que está hoje te impedindo de alcançar um sentimento, uma emoção positiva, expansiva, que vai te ajudar a caminhar para sempre mais perto daquilo que você deseja. Essa luta interna precisa terminar. Então, para a gente começar, a gente pode, naturalmente, nós vamos precisar aqui fazer escolhas. É sempre sobre fazer escolhas. Quando você começa a se sentir saudosa, quando você entra na nostalgia, começa a prestar atenção. Isso aqui está me ajudando em que exatamente?
Me fez lembrar de uma época da minha vida que eu era adolescente, e se você não conhece muito da minha história, eu tive depressão suicida durante muitos anos da minha vida, passei a adolescência inteira com sentimentos muito controversos. Era um paradoxo. Por um lado, eu gostava muito de viver, e pelo outro, eu não entendia o que eu estava fazendo aqui, então eu achava que era melhor não estar aqui. E isso me causava todo tipo, imagine você, de confusão, e que naturalmente se manifestava na prática. E o que eu me lembrei que hoje eu posso dar risada disso, né? Eu posso achar graça, é que eu tinha até playlist. Eu lembro lá do meu. Eu não lembro agora o nomezinho, mas tinha uns desses aparelhinhos de MP3. Acho que era um MP3 player, né? Eu tô falando aí da década de 80, década de 90. Então, primeiro tinha os tocadores de CD, tocador de fita, depois o MP3. Eu me lembro de eu ter playlist de tristeza. Eu juro. Era aquela playlist pra eu chorar. Era playlist pra eu lembrar de coisas que me faziam mal. Claro que essa não era a minha intenção. Eu não montava a playlist pensando, tá, isso aqui é pra quando eu estiver querendo ficar no fundo do poço. Não, eu realmente achava que aquilo era parte da experiência do viver. Eu tinha que viver tudo aquilo. Para mim, aquilo tudo fazia sentido. Por que fazia sentido? Porque o meu olhar estava sempre para a dor. O meu olhar estava sempre para o sofrimento. E, naturalmente, meu olhar para o passado de arrependimentos, dúvidas, raivas, não perdão, não merecimento e tantos outros nãos que eu dizia para mim mesma, me fazia ficar repetindo sempre os mesmos padrões, vivendo sempre as mesmas situações. Como que mudou? Como que isso aconteceu? Como que da depressiva suicida você se torna uma terapeuta que ajuda outras pessoas a saírem dos seus buracos pessoais? Exatamente porque eu comecei a entender, através do conhecimento, do aprofundamento, em como a mente funciona, em como a espiritualidade pode nos ajudar, como a vida funciona, as leis que regem a nossa vida, o grande universo. Eu comecei a entender que aquilo que eu sinto no momento do presente ou agora, como eu me sinto agora, é que está me ajudando ou me atrapalhando a criar as experiências que eu vou ter nesse chamado futuro. Então, quando eu entendi que todas as vezes que eu ficava acessando esses sentimentos internamente, só para remoer, só para reviver, só para ficar tentando entender como eu teria feito ou o que eu não teria feito, eu estava, na verdade, trazendo para o meu presente uma energia muito densa, que não contribuía em nada para que eu conseguisse fazer o melhor para o meu momento do agora e manifestar um futuro melhor. Então, nesse momento, eu passei a entender que se eu vou acessar memórias negativas, o objetivo tem que ser ressignificá-las, dar um novo significado a elas, buscar compreender o ensinamento ali, o que eu aprendo com isso que eu passei, seja de positivo ou não, para que agora, com esse novo aprendizado, esse conhecimento que eu tenho, possa se transformar numa sabedoria interna, pessoal, que vai me guiar para um futuro muito melhor. Dentro dos atendimentos terapêuticos, dentro das dinâmicas em grupo que eu faço, eu sempre busco piscar o alerta de atenção para que é impossível a gente deixar de lembrar que temos um passado. Mas não esquece. Todas as vezes que você acessa memórias, a emoção que você sente não é do passado, ela tá no agora. Se você tá sentindo, ela é viva, real, energia pulsando agora. E essa energia pulsante que está no seu campo é que vai te ajudar a co-criar, a manifestar, a projetar o futuro, o amanhã, o depois, um ano e tudo que você vai fazer. Espero de coração que essa leitura, essa reflexão, essa ampliação possa ajudar você
nesse seu momento. Não esquece de deixar o seu carinho por aqui, aquela troca gostosa, me deixa saber se você gosta desse tipo de vídeo, se tá te ajudando de alguma maneira, o que te pegou aí mais forte me ouvindo até aqui, e a gente com certeza se vê no próximo vídeo.